Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Deus abençoe. Vamos hoje falar de um livro bastante interessante, é o livro de Daniel. E eu vou começar a partir de hoje, irmãos, iniciando uma sequência com vocês no livro de Daniel. Em algumas passagens nós não vamos ver todos os capítulos, mas vamos ver algumas passagens pontuais do livro de Daniel. E hoje eu vou começar no capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em casa mesmo. Em Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Daniel 1, 1 e 2 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que mais uma vez, Senhor, usa do teu poder para que possamos aplicar essas verdades nas nossas vidas. O livro de Daniel, um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, mas tão atual e tão útil para os dias de hoje. Que nós possamos ter a capacidade, e com certeza temos por causa do Espírito Santo, de entender as tuas verdades. Que possamos interpretar da forma correta, da forma que te agrade e da forma que te glorifique. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nos encontramos em situações tão adversas que nos perguntamos se realmente Deus está olhando para nós, né? A nossa falta de fé faz muitas vezes a gente questionar se realmente naquela situação Deus está olhando para nós. O sofrimento às vezes é tão grande e bate de repente que a gente olha para o céu e diz assim: o Senhor não está olhando para essa situação? Ou muitas vezes a pergunta: por que eu? Ou por que comigo? Isso acontece muito. Nesse período especificamente de isolamento, isso pode acontecer conosco. Por que logo agora? Por que logo esse ano? Esse ano eu tinha tantos planejamentos. Por que isso foi interrompido? Se eu tinha tantos planos para isso? Tem pessoas com planos de casar, outros com projetos profissionais que foram interrompidos por causa da pandemia. E a vida de Daniel aqui, no capítulo 1, ela é totalmente interrompida, irmãos. Pense numa situação adversa. Agora multiplique por 2. É a história de Daniel aqui no capítulo 1. O capítulo 1, ele já começa com uma situação bastante adversa. Parece até um filme, que quando ele está começando assim, um filme de assalto, por exemplo, que ele já começa com um assalto bombástico, onde tem várias pessoas morrendo, e você olha e diz assim: poxa, esse filme é sério, porque olha a cena que ele me mostrou aqui. Essa é a primeira cena, digamos assim, do livro de Daniel. É Nabucodonosor fazendo coisas aqui horríveis para a nação de Judá, já com o rei de Judá. No versículo 1 ele diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, sitiou, entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. E aí ele vai roubar alguns utensílios da casa de Deus e levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do seu tesouro de seu Deus. Ele pegou os utensílios da casa de Deus, do templo de Deus, e colocou nos templos dos seus deuses pagãos. Aqui já tem um evento bombástico, uma situação, uma notícia de grande calamidade. E agora, o que vai acontecer com Daniel? Nos próximos versículos, e nós não vamos ver hoje, a vida de Daniel vai mudar de uma hora para outra. E o que nós devemos entender aqui é o comportamento de Daniel diante das adversidades. O comportamento dele é o comportamento que nós devemos ter. É o comportamento de completa confiança em Deus, mas, ao mesmo tempo, não significa que Daniel ele fica de braços cruzados. Então, ao longo desses serão 3 estudos sobre o capítulo 1 de Daniel, que eu vou tentar dividir aqui, versículos 1 e 2 hoje,
Depois nós vamos ver do 3 ao 7 e depois do 8 ao 21. A gente vê que ir contra o mundo, estando nele, não é tão fácil como parece. Estamos no mundo e nós não podemos ser apáticos disso. Daniel entendia isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fincar pé nesse mundo. Nós vivemos do mundo, mas na consciência de que nós não somos desse mundo. Essa é a verdadeira realidade. Por quê? Porque no contexto de hoje eu tenho dois tipos de cristãos. Eu tenho os cristãos pietistas e os cristãos progressistas. Os pietistas são aqueles bem tradicionais que fazem da sua igreja uma bolha e não querem que ninguém entre mais. Eles esquecem que eles têm que anunciar a palavra de Deus, têm que proclamar o evangelho e aceitar as pessoas para a igreja, porque essa é a finalidade da igreja. Eles criam os evangelhos uma bolha, onde cristão é só quem é da família deles e os filhos e os netos dele que vão continuar a igreja. Nós temos muitas igrejas que decaíram no continente europeu por causa disso, por causa desse pensamento pietista. Esse não pode ser esse pensamento. Na verdade, é um equilíbrio. Mas o outro extremo é um pensamento progressista, onde a gente vê que tem muitas coisas que, por juntar multidões no mundo, dão certo, e aí a gente traz para a igreja esses mesmos métodos que, na verdade, são mundanos, que, na verdade, são métodos totalmente à parte da igreja, e a gente se torna uma igreja progressista quando a gente usa jogo de luz, quando a gente usa gelo seco, quando a gente usa elementos, por exemplo, de shows no culto. Isso aí são elementos progressistas. É um outro extremo, e aí nós temos igrejas deste século, como muita gente chama, ou igrejas emergentes. Diante de uma calamidade, como nós devemos agir? Nós devemos nos adaptar à calamidade, adaptando no sentido mudando, falando, a gente deve aceitar a calamidade e seguir com a vida, ou a gente deve ser rebelde e se apartar completamente? O segredo desse texto e o segredo deste capítulo está no equilíbrio. E nós vamos ver nos próximos versículos como Daniel ele tem esse equilíbrio. Um ato terrível, um acontecimento terrível se estabelece aqui nos versículos 1 e 2. Os utensílios da casa de Deus são levados para a casa de outro Deus. Entenda, o mundo, não se engane, ele sempre vai profanar as coisas de Deus. Ele sempre vai tornar o sagrado algo cômico, algo hilário, e vai tentar formar uma caricatura do que realmente é o culto e do que realmente é a adoração ao Senhor. Muitas igrejas hoje, e eu falo das igrejas progressistas do outro extremo, são igrejas que elas promovem uma caricatura do que é o verdadeiro culto, uma caricatura do que é uma verdadeira igreja. Por exemplo, quando as igrejas elas estão colocando os utensílios do mundo nos seus locais, ou estão pegando elementos dessa igreja e colocando no mundo e achando que isso funciona, são aquelas igrejas, por exemplo, que querem ser simplesmente uma ONG. Existe problema a igreja dar cesta básica? Claro que não. Existe problema a igreja ajudar os necessitados? Claro que não. Existe problema a igreja trabalhar os casais com várias palestras para melhorar o relacionamento entre eles? Claro que não. Tudo isso é muito bem-vindo. Mas a igreja não é só isso. A igreja emergente é uma igreja que ela acha que sendo só isso, tá tudo bem. Sendo uma ONG, tá tudo bem. Deus está aprovando. Não. Isso é pegar os utensílios da casa de Deus e levar para o mundo. E aí várias igrejas com várias caricaturas estão se formando. Como nós devemos agir como cristãos? O nosso parâmetro é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos guiar em tudo, gente. Em todas as nossas situações, dentro da nossa família, dentro de que igreja nós devemos participar. Se a igreja ela é comprometida com a palavra,
Essa é a igreja que eu devo participar, porque a igreja ela vai me ajudar a cultuar da forma correta. Ela vai ajudar a criar meus filhos da forma correta, a amar a minha esposa ou meu esposo da forma correta. Essa é a igreja que eu devo cultuar. Uma igreja bíblica, uma igreja que está no equilíbrio de tudo isso. Não é nem uma igreja pietista, nem uma igreja progressista, uma igreja emergente. Possamos entender isso. E no próximo estudo nós vamos ver como Daniel se comporta diante dessa situação tão adversa. Como nós devemos nos comportar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da palavra. Nos ilumina nessa semana, nos dá uma boa semana. Tem misericórdia de nós em cada atitude. Em mais uma semana onde alguns estão isolados e outros já estão trabalhando. Ser com esses que já estão trabalhando, ser com aqueles da saúde que estão na linha de frente, ser com a igreja do Senhor. Tem misericórdia. E nós temos que ter a confiança e a fé de que o Senhor é o ser mais poderoso do mundo e nos ama ao mesmo tempo e rege a igreja. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.